No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Olá, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kleber Salles, estou chegando com a nossa edição desta semana do Papo de Rádio. Um abraço para você que está nos ouvindo através do YouTube, né, no Rede KS, né, o nosso canal do YouTube. Você que está vendo a nossa fotinho e ouvindo, porque esse é um programa de rádio, né? E para você também que nos acompanha nas emissoras comunitárias, nas emissoras web, nas rádios parceiras, você ouvinte do meu programa Show da Manhã da Super Rádio 90 FM, aqui de Pouso Alegre, sul de Minas, para todo o Brasil e o mundo através da internet. Vamos aqui com o nosso Papo de Rádio. Hoje o Papo de Rádio tá sensacional, hein, gente? Hoje nós vamos entrevistar aqui, vamos bater um papo. A gente vai ter mais uma palestra aqui no Papo de Rádio. Tivemos esses dias uma palestra aqui com o Laércio Maciel, tivemos o Cacá Siqueira, né, o João Ferreira, falando os nomes famosos aqui que ele conhece também, né, que o nosso entrevistado aqui conhece, né, o Carlos Alberto Bem-TV, né, do SBT, o Marcos Aurélio, enfim, alguns nomes consagrados do rádio a gente também traz junto com a galera nossa aqui, né, dos nossos amigos. E hoje o nosso participante aqui do Papo de Rádio é o Ciro César, o professor da Rádio Oficina. Ciro César, prazer imenso falar com você, viu, rapaz? Tudo bem? Olá, Kleber, como vai você? Tudo bem? Você citou aí uma série de nomes de grandes amigos que há muitos e muitos anos alguns eu tive a oportunidade de trabalhar juntos. Legal. Muitos conheço, assim, de eventos, de atividades relacionadas ao rádio. E é uma honra estar em meio a tantos colegas e grandes profissionais também. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. Poxa, obrigado você de aceitar participar aqui do nosso Papo de Rádio. Eu fico lisonjeado, né? Fico contente porque pessoas que não me conhecem, né, de primeira, assim, quando eu vou e faço convite ou no Facebook ou no WhatsApp. O Cacá Siqueira mesmo foi um que eu fiz o convite, logo no dia seguinte já me respondeu, não, eu topo na hora, tal, aquele jeitão dele, né? E já topou na hora, né? O único que eu tive mais contato, assim, que foi o primeiro que abriu o Papo de Rádio, foi o João Ferreira, né, da Rádio Capital, né? E alguns a gente assim conhecia, mas não tinha tanto contato. E eu fico feliz, né? Mesmo a gente não se conhecendo, mas você acreditando aí, né? E gostando da ideia, né? E de divulgar aí o seu trabalho e contar um pouco da sua história, que é uma história incrível aí no rádio, né? Posso já perguntar para você como que tudo começou, o meu amigo Ciro César? Conta pra gente como é que foi o início de tudo, como que você começou a se interessar por rádio e como que você entrou no rádio? Olha, eu acho que como grande parte dos profissionais que atuam no rádio, esse prazer, essa vontade de fazer rádio começa na nossa infância. Eu me lembro quando eu escutava o rádio no meu avô e ele sentava numa cadeira e dizia assim, só escute, não toque no rádio. E eu ficava olhando para aquele aparelho receptor e imaginando como é que as coisas aconteciam ali dentro, como é que as vozes, as notícias, as informações, as músicas chegavam até aquela caixa mágica. E aí, brincando, ele falava assim, olha, são pequenos homenzinhos que ficam dentro do rádio, que falam e você escuta. Falava, né, uma criança de 5, 6 anos, e aí ele virava o rádio assim, olhava aquelas válvulas todas acesas e ficava imaginando, parecia aquela caixa escura, parecia uma cidade com as luzes, os prédios acesos, quando na verdade eram as válvulas acesas e recebendo, né, as transmissões. Uhum. Costumo dizer, Kleber, que o rádio começa de um sonho, vira uma paixão e termina numa eterna conquista.
Ou seja, sonho quando a gente é criança, né? Poxa, como é que faz para a gente um dia falar aí dentro desse aparelho de rádio, né? Vira uma paixão quando você já conhece a realidade da vida, você está na sua adolescência. Eu me lembro da minha adolescência indo à Rádio Globo, indo à Rádio Record de São Paulo, à Rádio Difusora, Excelsior, e ficava vendo, né, aqueles estúdios cheios de pessoas trabalhando, e eu ficava com o meu nariz colado no vidro desses estúdios. Então, pensando um dia entrar também e trabalhar. E vir a Eterna Conquista, quando você já trabalhando no rádio, você vê que o rádio é uma eterna conquista. Para você atuar dentro dele, a evolução ela é silenciosa. As coisas vão passando, a tecnologia vai mudando, os equipamentos vão se alterando dentro dos estúdios e você precisa acompanhar toda essa evolução, né? Então, foi assim que começou. Desde pequeno eu sou um apaixonado por essa mídia chamada rádio. Ai, que legal, né? E, inclusive, é o tema de um dos seus livros, né? O Ciro César, para quem não conhece o trabalho, vale a pena pesquisar, conhecer, né? Foi até assim, através de um amigo nosso aqui de Pouso Alegre, o Everson Henrique, que falou, estou lendo um livro do Ciro César, né? Aí eu pesquisei, no meu caso, encontrei um audiolivro, né? Como eu sou deficiente visual, eu ouço os livros, aí eu encontrei o livro Rádio, a Mídia da Emoção, né? Tem muito disso mesmo, né? O rádio mexe mesmo com a emoção da gente, né? É verdade, é verdade. Você, bom, eu já ia fazer essa pergunta, mas já que eu falei do seu livro, você é autor de quantos livros sobre rádio? Eu tenho 5 trabalhos publicados, né? Como falar no rádio, Rádio, a Mídia da Emoção, Rádio Inspiração, Transpiração e Emoção, no Rádio Upgrade, e os materiais apostilados da Rádio Oficina que a gente desenvolve, com a história do rádio, é uma apostila. Depois nós temos as gravações de comerciais e locução publicitária de rádio, conceitos e noções de fonoaudiologia na voz profissional. Então, são vários projetos que a gente desenvolveu justamente para suprir essa grande necessidade, né, que os profissionais precisam ter para poder aprender a falar dentro desse veículo, né? Kleber, eu, quando fazia rádio na década de 80, eu sou de uma geração de locutores que foi talhada no machado, né? Não tinha, assim, escola, metodologia, material didático para você desenvolver, né? Eu andava pela Avenida Paulista, trabalhava na Rádio Antena 1, e via aquele mar de antenas ali, e quando eu comecei a dar aulas, não tinha nenhum material assim destinado à formação do radialista, né? Eu ficava imaginando, poxa, eu no alto aqui da Avenida Paulista encontro essa dificuldade. Imagina quem está lá pelos rincões do Nordeste brasileiro, lá nos Pampas Gaúchos, que não tem a mesma oportunidade que a gente tem aqui em São Paulo. A gente pega sempre o fluxo das informações que vem, né, as novidades começam sempre por aqui. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho entre uma música e outra. Eu estava sentado no estúdio ali, fazendo o meu horário e vendo tudo que eu fazia, o que era interessante colocar nas páginas de um livro. Desde a abertura de horário de comerciais, a cruzada de músicas, o que são vinhetas, estética sonora do rádio, a linguagem, regionalismo. Então, uma série de conceitos assim que eu achei importantes, e isso foi virando material escrito, e hoje fico muito feliz quando eu ouço o que você acabou de falar. Olha, tem um amigo que está lendo o livro do Ciro. Isso começou em 1991. Eu comecei a fazer esse trabalho, e hoje isso ficou assim para nós trocarmos. É como uma semente, né, que você planta na terra, e aí ela vai crescendo, se desenvolvendo, criando raízes. A mesma coisa o trabalho da gente, né? Então, foi assim que eu me interessei em publicar esses trabalhos.
Muito legal, hein? Estamos conversando aqui com o Ciro César hoje no nosso Papo de Rádio. Ele, como é um mestre aí na arte, né? Um professor do rádio, eu tenho que caprichar aqui, rapaz. Se eu der, né? Eu não posso dar a minha dicção aqui, aliás, eu esqueci de fazer aquecimento vocal, já não fiz meus trava-línguas aqui, que eu tô enferrujado, viu? Tem muito disso, né, rapaz, para o locutor fazer, treinar bem a dicção, né? Tem muitos esses trava-línguas, né, que são interessantes, né? Sim, da mesma maneira, né, Kleber, que quando você vai, o apresentador de televisão, ele vai apresentar o seu programa, ele vai lá na sala de maquiagem, ele penteia o cabelo, ele faz uma maquiagem, coloca um pó base para tirar o brilho da transpiração, para ficar bem em frente às câmeras, né? As apresentadoras colocam uma maquiagem, colocam um batom para ficarem bonitas, e é a maquiagem externa. Nós, locutores de rádio, temos o mesmo processo, só que essa maquiagem é interna. Os ouvintes não percebem, mas a gente faz exercícios de aquecimento, você mantém durante a locução, você sempre está com um squeeze com água, um copo com água na temperatura normal, para você umectar as pregas vocais quando você está falando. Então, é uma série de dicas e toques, né, que são importantes. E eu costumava, Kleber, quando fazia os meus horários, eu fazia 4 horas no ar aqui em São Paulo, Rádio Cidade, Jovem Pan, Transamérica. Eu sempre levava 4 maçãs, uma maçã para cada hora. Legal essa, viu? É uma fruta muito saborosa, muito apetitosa, eu pelo menos gosto muito, né? Eu acho que grande parte das pessoas também. E ela é uma fruta muito mágica, porque ela tem uma substância na consistência da maçã, é um fluido adstringente para as pregas vocais. Ela normaliza o pH da saliva, então você fica com as pregas vocais bastante preparadas para a fonação. Sem dizer também que quando você está mastigando a maçã, você está fazendo um aquecimento da musculatura da face. Então, tudo é muito positivo nela. E para quem está querendo controlar peso também, ela é muito saciante, ela tira a fome, e quando você está no processo de digestão, a maçã, ela tem uma caloria negativa, ou seja, nós gastamos muito mais calorias para digeri-la, o corpo gasta muito mais para digeri-la do que propriamente dito a maçã tem em calorias. Então ela ajuda também no processo de controle de peso. Ela é tudo de bom, né? É interessante mesmo, eu gosto muito de maçã. Tô em falta até com isso também, tô precisando comer mais maçã também, né? Igual eu falava, locutor relaxado, tô precisando fazer rádio oficina, viu, rapaz? Que a coisa é feia aqui, viu? Mas... Desculpe, uma outra coisa que é legal, falando no tema voz, né, como você falou, é importante a gente também, quando vai entrar no ar, evitar substâncias lácteas, ou seja, leite, iogurte, chocolate, queijo. Não que isso prejudique, né, o nosso corpo, pelo contrário, é um excelente alimento. Mas quando as substâncias lácteas entram em contato com a saliva da boca, a saliva altera o pH e fica mais viscosa. Pode reparar, quando você come um chocolate, a saliva ela fica mais densa. E aí o que acontece? Você começa, quando fala junto com a saliva mais densa, dá pigarro. Então isso atrapalha muito o locutor na hora de ler uma notícia, de desenvolver uma entrevista, fica aquele pigarrinho na voz quando você está falando. Ah, é verdade, fica mesmo. Eu já tive essa experiência de fazer locução, né? Tomando aquele Todd antes. Aqui, né? Tá vendo? Eu tô fazendo tudo errado, rapaz. Eu vou falar para você, viu? Você que quer aprender, né? Quer se tornar locutor de rádio, aprenda com Ciro César. Agora, se você quiser desaprender, é com Kleber Salles, viu? Se quiser desaprender, é com nós aqui. Mas, ô Ciro, você falou da Rádio Cidade, né, rapaz? Você trabalhou
aquele tempo histórico, né, da Rádio Cidade nos anos 80, né, que deixou muita saudade. É um tema de rádio assim, que é uma unanimidade entre nós comunicadores aqui da região do sul de Minas. Aqui a gente sempre fala da Rádio Cidade, né? Fala um pouquinho dessa época do rádio, porque foi uma revolução, na verdade, né? Exato. O rádio FM chega no Brasil na década de 70. Finalzinho, a partir de 75, 76, as emissoras começam a transmitir um sinal que era um sinal estéreo. As pessoas não entendiam muito bem o que era aquilo, mas quando ouviam um rádio estéreo, nossa, o canal esquerdo toca uma frequência, o direito toca outra. E aquele som se mistura, fica assim aquela sensação de surround aos ouvidos, né? Então ela começa a fazer muito sucesso. E nos Estados Unidos, isso já no final da década de 60, o rádio já se popularizou na frequência modulada. E no Brasil veio 10 anos depois. E aí começam as emissoras, Rádio Jovem Pan, Rádio Transamérica, Rádio Eldorado, Rádio Manchete. Eram as emissoras, assim, na época, que começaram a ter o seu sinal na frequência modulada. E aí foi, assim, estabelecido um grande momento na história do rádio, que o rádio já vinha meio combalido na década de 50, com a chegada da televisão. O rádio se reencontra com a tecnologia na década de 60 com a criação do transistor, ou seja, o rádio sai das tomadas e começa a ir zanzar no dia a dia das pessoas, ou seja, radinhos a pilha, radinhos a bateria, e isso leva o rádio de novo aos estádios de futebol, ao painel dos automóveis, ele começa a se popularizar novamente. Década de 70, a velocidade da informação, partidas esportivas, o radiojornalismo cresce, se estabelece. E depois, na década de 80, tudo isso começa também com esse momento do FM, que dá esse som com melhor qualidade. E, rapaz, era muito interessante, porque você, quando fazia, não tinha internet, não tinha toda essa facilidade de informação que nós temos hoje. Você, para falar alguma coisa no ar, você tinha que pesquisar, ou você ia para uma biblioteca pública e estudar sobre a vida dos Rolling Stones, ou dos Beatles, ou do Rod Stewart. Você ia lá para ver o que tinha de material. Então, você ficava na discoteca da rádio, vendo os LPs anteriores, que traziam informações da banda. Então, eu gostava muito de, quando estava apresentando uma música, falar um pouquinho sobre ela, assim, coisas rápidas, fazer uma sinopse. E isso que dava, assim, uma diferença nos nossos horários. E, Kleber, eu tive também a oportunidade de apresentar o Love Songs aqui na Rádio Cidade. Durante muitos anos eu estive das 10 às 2 da manhã tocando um programa que foi líder de audiência na época. Sensacional, As hein? músicas, a forma com que nós éramos orientados a falar. Então, dava assim, eu me lembro na época, né, a Rádio Cidade concorria com a Jovem Pan, que era conduzida pelo César Rosa no São Paulo by Night. Rádio Globo, com o Sérgio Boca no Good Times. E nós lá na Rádio Cidade. Então, era uma briga de foice de audiência à noite, né? E a Rádio Cidade, ela estabeleceu esse estilo, né, de programas românticos. Foi, assim, um primeiro momento no rádio. E depois dessa época, muitas emissoras de rádio tiveram o seu Love Songs, né? Mesmo com nomes diferentes, mas essa pegada do locutor ser romântico, tinha a leitura da carta, a produção da música. E é interessante a gente descobrir, Kleber, que São Paulo, uma cidade de grande centro, sofre de uma doença incurável chamada solidão, né? Eu ficava ali muitas vezes ao telefone conversando com ouvintes que tinham a necessidade, né, de colocar para fora as suas angústias, as suas inseguranças, os seus medos. Era a força do rádio, né? Você vê que coisa interessante. Você ficava meio por participe dessas coisas todas, né? Ó, você falou do Love Songs, ó, aqui, ó, vê se você consegue ouvir aí, ó, de fundo aqui, ó, quer ver? Olha só. Achei aqui, como sonoplasta eu tô bom, rapaz. Tá vendo só? Já achei na hora aqui. Esse aqui é só o instrumental, hein?
É, coisa olha só, chique, hein? você conseguiu me provocar arrepio aqui. Olha aí. A Bom gente demais. dizia assim no rádio, né? Quando entrava essa trilha, a partir de agora a Rádio Cidade começa a rolar na pista da sua imaginação o voo 969, porque era a frequência 96,9. Né? É hora Aham. de você apertar os cintos e viajar conosco pelos maiores sucessos do mundo. E aí tocava a música, era muito legal, muito bacana. Ô, show de bola, né? Muito legal. E você trabalhou com um cara que eu tô doido pra entrevistar, mas eu acho que ele não gosta de dar entrevista, que é o Rony Magrini. Eu sou doido, sou fã daquele cara, rapaz. Mas eu acho que ele Ele é não. gente muito boa, gente muito Ah, boa. imagino. Um abraço pro Rony Magrini, caso ele esteja ouvindo essa entrevista. E por gentileza, vamos Aham. fazer a campanha. Hashtag Rony Magrini no Papo de Rádio. Pois Ai, é, pois fora é. outros comunicadores que a gente, né, vai ter o prazer logo, né, de estar também trocando essa ideia, né, rapaz? Muito, muito Aham. legal. E, Ciro, uma curiosidade que eu estava conversando com o Felipe Diogo, que já te entrevistou algumas vezes, né, lá da Rádio Sim, Paraty, lá de sim, São Bernardo do Campo, né? Se eu não me engano, agora sim. esqueci a cidade lá, rapaz. Ele me falou que você já deu aula para muitos deficientes visuais, né? Inclusive o Wagner Neto, que é um amigo meu, né? Como que foi a experiência? Como é que, quando começou a Rádio Oficina, como é que foi o primeiro deficiente visual que chegou para fazer rádio? Quais foram os desafios? Uma Olha, curiosidade pessoal, né? sim, você tem alguns deficientes visuais que são portadores desde a infância. Aham. Então, eles desenvolvem a leitura do braille. E outros que são acometidos pela deficiência, aos 19, aos 20, aos 30 anos, aí já não se dedicam, ou melhor, já tem outras ferramentas, né, Sim. Uhum. que você tem a teu serviço para poder interagir com os conteúdos e com a comunicação. Sempre foram experiências engrandecedoras, viu? Porque eu ficava Legal. assim, fascinado com o interesse e o grau de comprometimento desses meus alunos. E uma coisa que, quando Deus tira uma habilidade, ele devolve outras, né? Eu observava assim que o poder de síntese, de improviso do deficiente visual, quando você tem um tempo, é lógico que ele tem que ter conteúdo, né? Mas quando você dava temas específicos, vamos falar de Covid-19, vamos falar de campanhas de vacinação contra o Covid. E eles tinham, assim, muita informação, muito conteúdo. E marcou, assim, uma certa vez, quando conversava com um dos meus alunos, que era um deficiente visual, e ele me descreveu, você acredita? Ele falou, Ciro, eu sou deficiente visual desde a minha infância. Mas se Deus devolvesse a minha visão, não era isso que ia me deixar mais feliz. Eu não faço, para mim não faz a mínima diferença. Eu vejo o mundo na imaginação. Por exemplo, você está usando tênis agora. Eu falei, como é que ele sabe disso? Mas como é que você sabe? Pelo ruído do seu pé no chão, quando você está falando e você está pisando nesse carpete, eu escuto o barulho e eu o identifico com um solado de borracha atritando com o carpete. Eu falei, nossa, eu nunca percebi a vida dessa maneira. Aham. Você também, quando fala, você sempre se encosta no canto da sala, você fica encostado nos 90 graus, e é verdade, eu ficava mesmo. E você dá a sua aula de pé. Eu falei, sim, exatamente. Ele falou, como é que você sabe tudo isso? Frequências sonoras. Para nós, a Uhum. percepção é muito grande. E ele me descreveu, assim, os meus hábitos, lógico, dentro do mundo dele. Mas eu fiquei impressionado com a capacidade de adaptação que o ser humano tem. E nós conversamos, né, Kleber? Você estava falando que os deficientes visuais, eles têm essa identificação pelo rádio porque nós não precisamos da imagem. É o mundo dos sons que complementa a nossa comunicação, né? Então, isso foi muito gratificante para mim, eu sempre achei bastante desafiador,
nós termos alunos deficientes visuais por conta do mundo que o aluno tem que construir para poder interagir com o resto de uma sala de aula que tem, assim, a sua visão normal, né? As suas percepções de visão normal. Então, sempre me encantou muito ver o esforço, a determinação e a garra, né, dos deficientes visuais. Muito legal, hein? Esse é o nosso querido Ciro César aqui no Papo de Rádio, né? Trocando essa ideia com a gente, trocando experiências, né? E, ô Ciro, você que, né, já tem... Quantos anos de rádio, hein? Você, já mais de 40? 43 anos. 43 anos. E como que você tem visto aí, como que você está acompanhando, né, as mudanças que o rádio vem tendo aí ao longo de todos esses anos, e agora, mais do que nunca, né, o rádio está, né, em constante evolução, agora rádio com imagem, em tudo quanto é lugar, né? A internet é uma ferramenta que está ajudando muito o rádio, né? Qual é a avaliação aí que você tem do rádio em todo esse tempo? Olha, eu atribuo o rádio, se nós fizermos uma cronologia histórica, desde o início do século XX até os dias de hoje, você vai ver que o rádio sempre surfou na onda da tecnologia. Por exemplo, quando era o disco de baquelite, lá estava o rádio fazendo uso do disco com amplificação do picape, né, aquela cápsulazinha amplificada, e a música sendo jogada no console de áudio, somada à voz do locutor e sendo transmitida até o ouvinte. Depois passa dessa geração o polipropileno, que é o disco de vinil, vem aí uma outra evolução, a melhoria dos sons, né? O atrito da agulha era menor, o som ficava com maior qualidade. Passamos para a geração da fita magnética, quando o rádio, a captação de um cabeçote jogava no ar os impulsos magnéticos que estavam gravados naquela fita magnética. Passamos depois para a geração digital, quando você tinha a leitura, né, dos registros em elementos alfanuméricos, que era o disco de CD, era o CD. Depois você tem a entrada do mundo informatizado, a placa de áudio, né, do computador, e assim vai. E o rádio sempre acompanhando e trazendo para si essas tecnologias. Depois a geração da tecnologia, da telefonia digital. O rádio fez uso, né? Os repórteres passam a andar com seus celulares e fazer as suas coberturas, as suas transmissões, e os fios desaparecem dos campos de futebol, de competição, por conta da digitalização. Depois a chegada também, Kleber, das redes sociais, das ferramentas onde você podia, por exemplo, chegou o Facebook. Nossa, agora todo mundo está no Facebook, ninguém vai ouvir rádio. Lá vai o rádio e começa a fazer uso em suas redes sociais do Facebook. Depois veio o WhatsApp. Nossa, agora então vai desaparecer, porque ninguém vai mandar música pelo WhatsApp. Lá o rádio pega para si essa ferramenta e cria uma ligação interativa com o seu ouvinte. Mande o seu pedido de música, mande o seu alô para quem você gosta pelo WhatsApp e tal. Então, o rádio sempre teve surfando nessas ondas da evolução tecnológica. E para assim completar o que você me perguntou, eu me lembrei de uma entrevista coletiva que o Bill Gates deu em 1991, em Nova York, quando ele lançava o Windows Media Player, que era um aplicativo que vinha junto do Windows, que você conseguia mandar uma música pela internet. E aí um repórter da BBC levantou assim uma polêmica na hora daquela coletiva, falou: pô, Bill, você acabou de matar o rádio. Ninguém mais vai ouvir rádio agora. Todo mundo vai ouvir música através dos bancos de música que serão montados, então as pessoas vão abandonar o rádio. Aí o Bill Gates olhou para ele e falou assim: olha, o dia que você ficar sabendo que a internet acabou, você vai estar ouvindo um aparelho receptor de rádio dentro da realidade do momento tecnológico. Hoje, no caso, eu entendo isso como um telefone celular, né? Você ouvir o rádio através de um aplicativo de celular. Então,
o rádio ele tem vida muito longa, porque ele se adapta muito a toda essa evolução. Legal, né, rapaz? E com relação à programação, né? Tem muitas rádios hoje que tão, estão bem mais faladas, né? Bem mais conversadas, comunicação. Você acha que é um reflexo isso das próprias plataformas digitais aí que hoje todo mundo faz playlist, já monta, né, as playlists e o rádio está mais, né, até esse papo de rádio nosso aqui, né, é como a minha esposa sempre, eu brinco sempre com ela não gosta muito de falação no rádio. E eu já gosto. Eu gosto de ouvir rádio para ouvir o locutor falando, sempre gostei, né, rapaz? Como é que você Sim. vê né, se você está percebendo isso, lógico, né, a comunicação bem mais direta nesses últimos tempos com o ouvinte, né? Sim. Olha, a comunicação falada é a forma mais efetiva da comunicação entre nós humanos, né? Em todos os seres vivos, entre todos, nós somos assim, estamos no topo da cadeia alimentar. Por quê? Porque nós conseguimos criar métodos, técnicas e formas de produzir os nossos próprios alimentos. Você pega o reino animal, os animais domésticos, por exemplo. Se você não alimentá-los, eles vão morrer de fome. Você tem que pôr a ração. Eu tenho assim, eu sou cachorreiro, sabe? Eu tenho 10 cachorros aqui na Olha, rádio, e são todos cães. É o pastor suíço, é o pastor alemão branco. Então eu digo que dá para montar uma igreja aqui, com tanto pastor aqui, sabe? Mas é impressionante a relação que existe entre os cães e os homens, né? Então, você dá para eles o alimento e eles te retribuem com amor, com carinho, com afeto, com segurança, com estima, né? Bom, estou falando dos animais domésticos, vamos falar dos animais selvagens. Eles têm que caçar, eles estão lá no topo da cadeia alimentar os mais fortes, os que mais conseguem buscar para suas crias, para suas matilhas, o alimento. Então, eles sobrevivem. Você vê que no reino animal se difere do reino humano porque é o conhecimento racional. Nós temos a racionalidade na nossa comunicação. Nós sabemos tanto da vida, Kleber, temos tanta informação que nós sabemos que um dia nós não vamos mais existir. Nós temos essa noção da finitude da vida. Os animais não, eles não têm, eles são para eles nasceram, eles não sabem de onde eles vieram e nem por que eles estão aqui, eles apenas têm a consciência de que eles existem para alguém ou para um determinado habitat, né, de matilhas que eles convivem, e eles não têm a finitude da vida. Eu estou sendo um pouco mais aprofundado nisso porque analisa só a importância da comunicação. Nós estamos conversando aqui, estamos falando um com o outro, e quem está nos ouvindo está criando um diálogo mental. Pois é, isso é uma coisa que o Ciro falou para o Kleber, eu não tinha imaginado, é mesmo, essa diferença, né? Eu nunca tinha imaginado que eu estou no topo da cadeia alimentar, mesmo não gozando de força física e resistência física, temos uma pele milimétrica, né? Qualquer coisa estamos com frio, mas o nosso raciocínio, a nossa inteligência é que faz a diferença na nossa sobrevivência. E o veículo rádio, ele é um veículo muito ligado a esse... Eu não sei se você está ouvindo aí, os pastores estão latindo aqui. Estão participando da conversa. Eles devem ter visto alguma coisa, é interessante, né? Eu conheço o latido deles, deve ter gente estranha lá no pátio da Rádio Oficina, estão avisando, olha, você sabia que tem gente estranha aí? A gente conhece, o dono conhece, né, o latido dos cães. Então isso é muito interessante quando a sua esposa fala, eu gosto de música, eu não gosto de ouvir a conversa dos locutores. Cada um, isso que é o bacana do rádio, você está segmentado em públicos diferentes, aqueles que gostam de música sertaneja, os que gostam de música pop, os que gostam de rock, de MPB, de blues, de jazz, de clássico, e assim vai. O rádio ele é muito segmentado em diferentes gostos entre as pessoas. É isso que nos coloca assim
de forma unissensorial na vida das pessoas. O que é isso, unissensorial? Pô, a gente está falando agora e podemos estar sendo ouvidos através de um podcast no celular de uma pessoa que está caminhando, que está dentro do metrô, que está dentro do ônibus, ou está dentro do seu carro. Isso é a unissensorialidade, que não impede as pessoas de fazerem o que elas estão fazendo quando estão ouvindo você. Ah, sim. Muito legal, interessante, né? Né? Interessante, é interessante mesmo, né? O rádio tem esse poder mesmo de comunicação, tanto, né, a comunicação falada quanto através das músicas, né? Sim. A minha esposa, eu estava falando dela aqui, né? A Eliane, ela nem estava ouvindo tanto rádio mais ultimamente, mas aí veio a Play FM com aquela programação musical maravilhosa, sim, né? Sim. A Play FM de São Paulo resgatando as músicas dos anos 80, músicas nacionais até, que eles tocam muita coisa nacional que a gente fazia tempo que não ouvia e tal. Aí por isso que ela fala, agora sim, agora que nem o meu programa ela ouve ainda, né, só. Mas ela gosta mais do rádio musical mesmo. Quando eu falo muito, aí eu fico com medo dela mudar de rádio. Você falou agora na Play FM, um projeto muito bacana, tá? Um projeto de muito sucesso aí do Grupo Bandeirantes. Uhum. Gostaria de aproveitar a oportunidade e divulgar também, Kleber, a radioconhecer.com.br. Ah, eu ia te perguntar da Rádio Conhecer mesmo, exatamente. Como é que Sim. é um projeto com o Cid Moreira, o grande Cid Moreira, né? Pois é, o Cid Moreira, o rádio sempre me presenteou muito mais do que eu consegui retribuir para ele, sabe? E essa é uma oportunidade que eu estou tendo de trabalhar ao lado do Cid num projeto que é sonho da vida dele, retornar ao rádio. O Cid, ele sempre teve uma carreira de muito sucesso, tem uma voz privilegiada, né? E esteve aí frente ao Jornal Nacional durante 27 anos. E aí, quando ele deixou a bancada do Jornal Nacional, ele falou, olha, eu quero agora, ter um primeiro sonho. Eu gostaria de gravar a Bíblia em áudio, para poder deixar para as pessoas a possibilidade de elas ouvirem a palavra, a força da palavra, a força da Bíblia. E ele levou 7 anos para gravar esse projeto. E por trás disso tem grandes profissionais, tem lá o Sérgio Azevedo, que produziu esse projeto, mais 5 maestros arranjadores, sonoplastas, produtores, são mais de 100 profissionais envolvidos, e levou esses 7 anos. Aí o Cid teve um sucesso muito grande, foram mais de 40 milhões de CDs vendidos, em mídias diferentes, teve o pendrive, teve os CDs, né? E foi assim um momento muito especial. Depois que se estabeleceu esse projeto, ele tinha o sonho de voltar para o rádio. Ele disse que ele começou com 17 anos, e depois ele foi para a vida profissional, foi lá na Rádio Difusora de Taubaté. E aí foi para a televisão, e agora ele está retornando ao rádio com a Rádio Conhecer, que é uma programação que a sua esposa gosta, viu? Ah, ela legal. Tem muita música e conteúdo de primeira qualidade, né? Que show, hein? Imagine só que a cada meia hora, Kleber, entra lá um programetezinho de 3 minutos falando, por exemplo, sobre as efemérides do esporte. Depois, mais meia hora de música, entra um outro programinha apresentado por um astrônomo, que é As Maravilhas do Universo. Que legal, hein? E assim vai, a cada meia hora nós temos programas, por exemplo, os maiores mistérios do mundo, né? Falando sobre as pirâmides do Egito, falando sobre OVNIs, falando sobre vida após a morte, então essas coisas que chamam muito a atenção. Temos especiais também de música, todo dia um especial diferente. Clássicos do blues, clássicos do jazz, da MPB, clássicos do cinema, clássicos prime da música clássica, as maiores obras da engenharia, um programa patrocinado pela Queiroz Galvão. Coração Saudável é um cardiologista, Ricardo Costa, que fala sobre os cuidados e prevenções do coração. Doutora Priscila Namora fala sobre pele saudável.
Então, é um misto de assuntos que vem diretamente ligado ao tema da rádio, que é conhecer, né? De tudo você conhece um pouco. E entremeado assim com músicas muito legais, é um pop internacional, é o tipo de música que a gente gosta de ouvir, que foi da nossa geração. Muito Então, legal. vale a pena. Quem quiser acompanhar esse nosso projeto e trabalhar com o Cid Moreira é fantástico, viu, É Cleber? Não é fantástico. só fantástico o programa, não. Ali... É um homem de uma determinação. Ele, com 93 anos, ele é de uma produtividade. Ontem, por exemplo, eu mandei uns textos, nós vamos fazer o especial de São Paulo, né? Dia 25 de janeiro agora. Na Uhum. segunda-feira vai ser um especial sobre São Paulo. Então, toda a plástica da rádio é montada pelo Cid. Então, eu mandei lá um conteúdo de textos, no mesmo dia ele me manda de volta. E ele é um profissional extremamente ético. Às vezes acontece lá de a gente redigir um texto e ter lá. Ontem, por exemplo, né, tinha a palavra especial de aniversário de São Paulo. E aí, na correria, eu deixei especial e escrevi de novo especial. Ficaram 2 vezes. Me ligou para falar, olha, está escrito 2 especial aqui, porque é muito especial, eu tenho que gravar 2 vezes, ou pode ser uma só? Olha, que é de uma espiritualidade assim, Não, espirituoso eu e vi, espiritualizado, né? Muito figura, muito gente boa, eu né? vi ele Muito querido, muito eu querido. vi ele recentemente no programa da Tata Werneck, rapaz, ela pedindo para ele Sim, fazer sim. locução de oferta de supermercado, de porta de loja. E ele faz, né? Tudo que ela pedia para ele fazer, ele fazia numa boa lá, né? Muito bem humorado mesmo, né? Ele é Agora, muito bem-humorado, é uma figuraça. agora, 93 anos. agora cá entre nós, o meu amigo Ciro César, será que, né? Será que o Cid Moreira de repente não topa conversar com nós, não, hein? Será, hein, rapaz? Vai ser fantástico. Ó, aqui, ó. Ó. Eu posso conversar, passar para a nossa Fátima, a esposa dele, né? A Fátima Ah, é legal. querida, é jornalista, né? Aham. Fátima Moreira. A Fátima é autora do livro Boa Noite, que conta a vida e a trajetória do Cid, e ela Boa cuida da noite. agenda dele. Legal, Eu posso rapaz. depois passar para você o contato dela, e Sim, sim. você fazer um convite. Vamos ver Maravilha. Poxa, se Cid você Moreira aqui. consegue. Nunca, jamais imaginei que eu fosse entrevistar o Cid Moreira em toda a minha carreira de 19 anos de rádio, rapaz. Vai ser um presentaço para mim aqui, viu? Legal Ele é demais. muito interessante, tem muitas histórias boas para contar. Legal. Ô, Ciro, é uma pena que o tempo, nós é tanto assunto, rapaz. Poxa, deixar o dia inteiro a gente bate esse papo de Vai rádio aqui. falando, né? Vai falando de rádio. Mas eu Sem parar. quero só perguntar, você falou de histórias, a gente falando de histórias engraçadas aí do Cid Moreira. Tem alguma história engraçada sua, alguma gafe, alguma coisa emblemática na sua carreira? Será que você vai lembrar de alguma pra Olha, gente aí? assim, Ou de tem colegas, muitas né? coisas interessantes assim que acontecem, né? O repente do rádio. Eu me lembro que trabalhava na Rádio Cidade, eu abria a Rádio Cidade num horário da manhã, era uma segunda-feira, e eu peguei e abri o horário, né? E estava tocando uma música do Guilherme Arantes, e eu esqueci o Sensacional. microfone aberto. E Quem peguei nunca, né? e a música estava tocando, de repente eu dei uma espreguiçada, assim, sabe? Aí, quando eu olhei para trás com os braços esticados, olhei assim, o VU na minha frente estava vibrando. Ô, louco. Comigo Tava alto então espreguiçada, né? a E aí tinha espreguiçada. o diretor artístico, ele falou, ligou para mim assim na mesma hora. Você deu uma espreguiçada aí, é verdade que eu estou ouvindo isso? Deu uma bocejada aí no ar e tal. É isso mesmo, né? Me chamou a atenção. Eu não vou mentir para você, eu esqueci o microfone aberto.
Ele falou, mas você sabe que ficou engraçado isso? Ficou legal? Para quem está começando o dia, você vai fazer isso aí depois no estúdio, a gente vai gravar uma vinheta e você vai dar essa espreguiçada e a gente coloca um efeito sonoro e faz uma brincadeira. Então é hora de começar o dia, de acordar, dar aquela bocejada. Assim. Eu lembrei agora, a primeira que eu lembrei, mas tem muitas coisas interessantes que acontecem, né? Ah, com certeza, né? Muito legal. Essa foi a gafe que acabou entrando para o banco de efeitos sonoros da rádio. Ai. A gafe que virou vinheta. Que virou vinheta. Que legal, hein? Maravilha. Olha, gente, foi maravilhosa a nossa entrevista, nosso bate-papo aqui. Foi uma palestra aqui, né, com o Ciro César, que coordena a Rádio Oficina, né, que, né, é tradicional aí, a gente ouve muito falar da Rádio Oficina, né, um dos melhores cursos de rádio do Brasil, né? E agora, quem tiver interesse, ô Ciro, em fazer online esse curso de rádio, como é que tem que fazer para, né, tá... Olha, é simples. Você sabe que essa pandemia nos ensinou muito, né? Nós tivemos que aprender a viver o novo normal. Uhum. E quando foi o mês de março de 2020, eu fui surpreendido com um comunicado da Delegacia de Ensino que nós não podíamos mais dar aulas presenciais. Eu me imaginei assim, sabe, como um pescador que chega, ancora o seu barco, e quando ele vai zarpar na segunda-feira, chegam e dizem para ele, olha, não tem mais óleo diesel para você colocar no seu motor, no planeta. E você vai ter que se virar com o que nós temos. Aí me mostraram, assim, no mundo figurado, claro, um veleiro. E o veleiro, ele vai fazer as mesmas coisas que você faz, vai te levar para alto mar, mas você vai ter que aprender uma outra técnica de navegação. Você vai ter que saber a velocidade do vento, a velocidade das marés, e assim foi a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Eu tive que reaprender a dar aula no Zoom, interagir com o meu aluno, e foi assim um momento de aprendizado, sabe? E hoje, o que nós ganhamos com isso é a possibilidade de falar para pessoas de todo o Brasil. Eu tenho alunos de Vitória no Espírito Santo, por exemplo, tenho alunos de Belo Horizonte, tenho alunos Palmas, no Tocantins, Rio Grande do Sul, Nordeste, enfim, ficou assim uma coisa tão diferente e agradável interagir com tantas pessoas de locais diferentes ao mesmo tempo e dando a possibilidade de você formar radialistas em todo o Brasil. Então, hoje, se a pessoa que estiver nos ouvindo se interessar, onde você estiver, no conforto da sua casa, você abre um celular, o seu laptop, o seu computador, e você pode aprender a fazer rádio de uma maneira assim fácil, acessível, e a um custo. Nós fizemos um custo bem proporcional à realidade dos nossos custos aqui, né? Então, aí disponível, as pessoas que quiserem conhecer a Rádio Oficina, radiooficina.com.br. Lá tem os nossos telefones, o nosso WhatsApp, e vai ser um prazer enviar para as pessoas essas informações. Aí, vocês estão vendo que os meus cachorrinhos estão querendo participar também da nossa entrevista aqui, né? Não, na semana que vem nós vamos entrevistar eles então, viu, rapaz? Pode deixar, viu? Que, né, Desculpem aí os que estão nos ouvindo. Imagina. Essa realidade aqui é o home, né? Eu estou em casa agora conversando com você. O home office. Até home office, não dá para fugir o ambiente sonoro de uma casa, né? Então isso faz parte. Faz parte, né? E você tem um canal no YouTube, tem entrevistas sensacionais lá no Dial, né? Tem... No Dial com o Ciro César. No Dial com o Ciro César. Tem lá um bate-papo com grandes profissionais também. Aí em vídeo, né? Então a gente tem lá um conteúdo interessante também que as pessoas podem aprender bastante por ali. Legal demais. Ciro César, muito obrigado aí pelo nosso bate-papo aqui no Papo de Rádio, pela gentileza sua, né? A correria é muito grande, mas a gente conseguiu, né? Conseguimos um tempo aí para conversar, né, rapaz? Desculpa obrigado. Aí
contratempos aí dos nossos agendamentos, mas foi um prazer muito grande. Foi todo nosso. De falar sobre rádio com a grande facilidade que o rádio dá e o grande companheiro que ele é na vida das pessoas, né? Uhum. Então foi muito gratificante, muito agradável a nossa conversa também. Legal, hein, Ciro? Obrigado mesmo e vamos aguardar aí o contato. Ciro César vai fazer uma ponte pra gente ter o Cid Moreira aqui no Papo de Rádio, viu? Já vou passar uma lista de nomes que eu quero aqui, viu, rapaz? Tem o Oscar Pardini, tem o Zé Américo do Café com Bobagem, que eu sou fã, tem o Renato, aliás, a entrevista com o Renato Rainha lá no canal no Dial tá sensacional. Quem tiver a oportunidade de assistir, né? Foi muito legal. O Renato Rainha também é uma simpatia, né? Um cara também muito 100%, né? Dá para perceber isso, né? Mas legal demais. Obrigado, viu, Ciro? Tudo de bom, que Deus abençoe você. Para você, para o seu público aí, para os seus ouvintes. Foi um prazer muito grande. Um abraço. Esse foi o Papo de Rádio desta semana com Ciro César. E semana que vem eu volto com mais, hein, gente? Valeu, galera! Papo de Rádio. Papo de Rádio.